No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco mais do que eu tenho feito para conseguir emagrecer sem deixar de comer arroz, feijão, pão francês, doce de leite, chocolate. Esse vídeo é a parte 2, a parte 1 já tá aqui no canal, então volta alguns vídeos para você assistir e na próxima quinta vai ter a parte 3. Então é muito importante que você assista essas 3 partes, esses 3 vídeos para entender o que eu tô fazendo. Lembrando que eu tô aqui só compartilhando a minha experiência com vocês. Tô só compartilhando aquilo que eu fiz na minha rotina, na minha dieta, na minha organização de uma forma geral, para me possibilitar ter um emagrecimento sustentável e de uma forma saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, é sempre importante lembrar que eu tô aqui compartilhando os meus vídeos, as coisas que eu tenho feito, compartilhando os meus diários da dieta como incentivo para vocês, beleza? A primeira coisa que eu quero compartilhar no vídeo de hoje com vocês foi algo que deu um boom na minha cabeça e que tem me ajudado muito, principalmente quando eu vou comer fora. Sabe quando você vai no self-service, quando você vai num churrasco de família? Isso tem me ajudado muito, que é a regra do prato, a método do prato, técnica do prato. Existem vários nomes e vários tipos. Se você pesquisar, você vai ver que tem várias formas de fazer esse método do prato, mas eu vi uma menina falando de uma forma muito simples e que me ajudou muito. Por quê? A minha intenção é emagrecimento e também ter hábitos mais saudáveis, hábitos alimentares mais saudáveis. Então eu quero sim emagrecer, mas eu também quero comer de forma um pouco mais saudável. E ela falou assim nesse método do prato: divide o seu prato em 3 partes. Vou colocar aqui para vocês verem, entenderem o que eu tô falando. Na parte maior, você vai colocar as verduras, alguns legumes, você vai colocar, se você for comer junto com a salada fruta, você vai botar nessa parte maior. Na segunda parte, você vai pôr os carboidratos, tá vendo que é uma parte menorzinha? Bota ali os carboidratos e os amiláceos. Os amiláceos são aqueles que têm amido na composição, basicamente isso, tipo batata, milho, enfim, você bota ali. Então, é a parte onde eu coloco arroz, feijão, gosto de pôr a berinjela refogada, batata, essa parte aqui. E aí essa terceira parte você reserva para as proteínas, independente de qual proteína você vai comer naquela refeição. E isso parece bobo, mas quando você tá lá no self-service, vendo aquele mundo de opção de comida e quer pôr de tudo um pouco no seu prato, aplica essa regra do prato, que depois você me diz se ela é eficaz ou não é, porque não sobra muito espaço para você colocar as comidas, e aí isso vai te ajudar a ficar de olho nas quantidades. Então isso me ajuda a comer as verduras que eu quero comer, os legumes, e também ali ter um controle das quantidades. Até esses dias atrás me perguntaram se eu peso a comida. Não peso a comida, foram pouquíssimas vezes que eu pesei a comida. Na verdade eu pesei quando eu fiz marmitinhas, mas no geral eu não peso a comida, mas eu aplico essa regra do prato que é sensacional, e só de fazer isso o seu prato vai ficar mais bonito. A gente come primeiro com os olhos, né? Então só de fazer isso o seu prato vai ficar mais bonito, você vai comer mais verduras e legumes e vai ter um equilíbrio muito bom de proteínas e carboidratos. Outra coisa que deu um boom na minha cabeça se chama Café da Manhã dos Campeões. Eu que dei esse nome, então todas as vezes que eu posto meu café da manhã lá nos stories do Instagram, eu escrevo Café da Manhã dos Campeões. Porque um dia eu tava pensando, olha o meu raciocínio, pensando assim: meu corpo é precioso demais, a minha vida é muito preciosa, mas por que eu maltrato o meu corpo? O que meu corpo precisa? Ele precisa de energia. O meu corpo, ele precisa do alimento que favoreça o bom funcionamento dele. E por que eu tô maltratando o meu corpo, ficando horas sem comer, deixando ele ali em estado de alerta por horas, todo dia a mesma coisa? Vocês sabem que eu fiz jejum intermitente por muito tempo. E o que acontecia? Eu emagrecia muito com jejum intermitente, depois recuperava, porque chegava num determinado ponto que
o meu corpo, em vez de ter ali o estado de gasto, né, da minha reserva, quando eu tava de jejum, ele começou a entrar em alerta. Não sei quando esse ser humano vai comer de novo, então eu vou guardar essas calorias aqui, não vou queimar não, vou guardar, porque eu não sei quando essa pessoa vai comer de novo. E isso, o meu corpo, tá? Comigo. Isso maltratava muito o meu corpo e eu percebi que atrapalhava demais o meu processo de emagrecimento. Desde então, o que tenho feito? Tenho tomado meu café da manhã todos os dias. Uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de fibra e frutinhas e, é claro, a minha dose de cafeína. Então, parece besteira, ai, não tenho tempo para café da manhã, não tenho hábito, ou eu tomo café da manhã. Gente, não é besteira. Se você não tem o hábito de tomar café da manhã, escuta o que eu tô te falando. Fez muita diferença na minha dieta não pular o café da manhã e comer o carboidrato, a proteína, a fibra e a frutinha e a cafeína no café da manhã. Fez muita diferença, muita, assim, mesmo, real. Uma outra coisa que tem feito muita diferença, e gente, pelo amor de Deus, o quanto eu sofri, se eu soubesse disso antes, é o seguinte: quando você sentir vontade de comer doce, coma doce de verdade. Me diz uma coisa, você já sentiu muita vontade de comer doce e ficou se controlando ao máximo durante a semana toda, chegou no sábado, descontou e comeu todos os doces que estavam disponíveis? Você já sentiu muita vontade de comer um brigadeiro, se controlou, não comeu o brigadeiro e de repente, quando você menos percebeu, você tava lá derramando leite condensado na panela e fazendo seu brigadeiro? Eu já passei por isso centenas de vezes. Me restringia para não comer e de repente chutava o balde, comia com culpa. Depois me restringia de novo e ficava nessa roda. E uma coisa que eu entendi é que quando eu senti vontade de comer doce, um doce fit muitas vezes não vai matar minha vontade de comer doce. É claro que existe ali o limite do vício, né? Eu não sou uma pessoa viciada em doce, viciada em açúcar. Eu acho importante você ter esse feeling do quão viciada ou não você é em açúcar, então não me considero uma pessoa viciada, que não fica sem por nada, mas quando eu sinto vontade de comer um doce, eu vou lá e como um doce de verdade. Uma colher de sopa de doce de leite tem só 65 calorias. Gente, só 65 calorias. Numa dieta, sei lá, de 1.500 calorias, 1.200 calorias diárias, que são 65 calorias. E isso que eu, pelo menos eu, nem aguento comer uma colher de sopa. Eu sempre como uma colherzinha de café, de chá, de sobremesa. Então, eu parei com isso, sabe? Quando eu sinto vontade de comer o doce, vou lá, comi, pronto, matou a vontade, passou. Sem me restringir, depois sem ter compulsão por doce, sem ficar com a minha consciência pesada. Porque muitas vezes a gente fica, eu vou comer um doce fit. O doce fit, às vezes, um bombonzinho tem, sei lá, 120 calorias, quanto uma colherzinha de doce de leite tem 65 calorias. Às vezes você fica na besteira, não vou comer isso. Mas você tá comendo o fit, que tem muito mais calorias do que o não fit. Então, parei com essa bobagem na minha cabeça e tem me ajudado muito. Tô com vontade de comer um brigadeiro, vou lá e como um brigadeiro. Tô numa festa de aniversário, tem brigadeiro e tem bolo, vou comer o brigadeiro, vou comer o bolo. Amanhã é outro dia, não é esse brigadeiro e não é esse bolo que vai me fazer engordar. É a minha rotina, é o meu contexto, são os outros 6 dias da semana. Então, mudar essa mentalidade me faz hoje ter um relacionamento 10 vezes mais saudável com a comida. Hoje eu entendo que a comida ela é para me dar energia, é para nutrir o meu corpo, e não é para ser aquele sacrilégio, não é para ser aquela coisa pesada, não é para ser aquele momento de comer com culpa ou de comer até passar mal. Então, assim,
o básico bem feito tem feito muita diferença pra mim. Vocês podem ver isso nos meus vídeos de diário da dieta, onde eu sempre compartilho aquilo que eu tô comendo. E é isso. Não é o pão francês, não é o arroz branco, não é o doce de leite, é o contexto geral, é mudar o meu relacionamento com a comida e é entender que existe hora pra tudo, e se naquela hora eu tô com vontade de comer aquilo, vou lá, como, pronto, é outro dia. A vontade passou, não me deu compulsão, não... Tá tudo beleza. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha assistido o meu vídeo anterior a esse, que foi Diário da Dieta, e o anterior, que foi a parte 1 do vídeo de hoje. E eu tô aqui compartilhando as coisas que têm me ajudado, as coisas que têm feito diferença pra mim. E tô aqui pra te dizer que se você tem um objetivo, se esforça, coloca o seu foco naquilo, estuda um pouco sobre as atitudes que você tá tomando. Às vezes só uma pesquisa rápida no Google já faz tanta diferença pra gente, já muda tanto a nossa mente, e eu espero de todo o meu coração que você consiga alcançar os seus objetivos, que você continue aqui me apoiando, porque eu sempre vou estar aqui pra apoiar vocês.